Ok. Pessoal, desculpa, tá começando um pouquinho mais atrasado hoje, uns 2 minutinhos atrasado, a gente teve alguns problemas, técnicos, mas a gente está gravando, então, essa apresentação e daí a gente vai tentar disponibilizar lá no YouTube no canal do Meditanepsis. Então, muito boa noite para todos os presentes. Bem-vindos a mais um Mindfulness em Debate, que é um projeto de extensão aqui do Medita Nepsis, ligado ao Nepsis, do Departamento de Psicobiologia da Unifesp e sob coordenação da professora Ana Regina Noto. Hoje a gente tem um super prazer de estar recebendo a doutora Nancy Huang, uma grande amiga minha. Ela vai estar falando, então, de mindfulness e autocuidado em profissionais da saúde, e eu tenho um super prazer de dizer que a doutora Nancy, ela é médica, neurologista, com graduação e residência médica pela Faculdade de Medicina da USP, mestrado e doutorado também pela mesma instituição, e hoje ela é docente da Faculdade de Medicina da Universidade de 9 de Julho, e, e também, além de tudo, a doutora Nancy é médica de estilo de vida, com certificação internacional pela Board of Lifestyle Medicine e pelo Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida, pela International Board of Lifestyle Medicine. Tá certo agora, né, Nancy? E a doutora Nancy também é professora, instrutora de Mindfulness, como eu disse, uma conhecida minha, uma colega minha, ela é certificada pela Respira Vida Breathworks, Mindfulness e Compaixão, né, para a saúde, que é o programa do Respira Vida Breathworks. Então, assim, eu acho que a gente vai estar em muitas boas mãos para estar ouvindo sobre Mindfulness e autocuidado em profissionais da saúde, e acho que depois disso tudo é com você, Nancy. Obrigada, viu, de você ter aceito o nosso convite, com muito carinho. Obrigada, Cris. Agora virou mais ainda, mais do que uma grande amiga, né? Agora a gente se colabora, parceiras. Muito obrigada. E obrigada pela presença de todos aqui. Na verdade, eu trago hoje muito mais um bate-papo, né? E eu até gostaria que, se alguém quisesse, pode interagir, a gente vai conversando sobre o estado de saúde, principalmente estado de saúde dos profissionais da saúde que nós temos hoje nesse cenário, saindo da pandemia, né? Todo mundo tentando se adaptar de uma situação inédita, sendo que o cenário do estado de saúde mental dos profissionais da saúde já não vem ficando, né? Já não é uma das melhores coisas, né? A gente já sabe que desde alguns anos que a gente, sabidamente, nós temos um contexto de saúde mental numa situação ruim, né? E agora com a pandemia realmente piorou bastante. Eu vou estar compartilhando então a minha tela aqui. Eu preciso do co-host ou host para eu Era poder só um pouquinho. compartilhar. Obrigada. Mas são pouquíssimos slides, viu? Ô, Cris, me conta um pouquinho o perfil do nosso público aqui, mais ou menos, só para eu Olha, saber. agora você já é co-host. Legal. Olha, aqui eu estou vendo vários colegas meus aqui do departamento, e provavelmente a gente deve ter alguns alunos também, e também eu pedi para várias amigas, inclusive uma colega minha, a Kátia Vione, a doutora Kátia Vione, que está lá no Reino Unido, está dividindo no Instagram dela, ela tem muitos estudantes que seguem,
o Instagram dela. Legal. Então, a gente tem um mix aqui, pessoas provavelmente que já conhecem mindfulness. Eu estou vendo a minha querida colega Iracema, que é do departamento, ela está aqui, ela é super, assim, professora de mindfulness, nossa, aqui do Que departamento. Então, a gente tem legal. um mix de pessoas. Temos a outra colega, Laura Fracasso, que está aqui, que também é professora do departamento, e muita gente que eu não conheço e que está aqui também nos prestigiando. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindos. Então, aqui nós temos tanto estudantes quanto profissionais mesmo, né, da área da saúde que já estão em trabalho, e eu tô vendo que aqui tem vários docentes também, que bom, que bom. Maravilha. Então, hoje a gente vai. Cris, eu não estou vendo mais o pessoal. Então, se alguém levantar a mão, quiser interromper, abrir o microfone, por favor, ou vocês me avisem, ou podem abrir o microfone e me interrompam e a gente troca ideias, tá bom? Muito bem, ótimo. Tá bom. Vamos lá. Obrigada. A gente vai, então, trocar umas ideias sobre como o mindfulness, né, foi trazido para o autocuidado em profissionais da saúde, né? Eu acho que antes de começar tudo, eu até estava preparando essa aula, estava trazendo alguns estudos de cenário, de prevalência, de estresse crônico, de burnout, em profissionais da área da saúde, mas entre anteontem e ontem apareceu uma pesquisa na busca de dados mais recentes, porque para a gente poder ter uma ideia do cenário geral, o ideal seria que a gente tenha realmente exatamente uma fotografia do que está acontecendo com a cabecinha do pessoal que trabalha com saúde. E quanto mais recente, melhor. Então, nessa busca, eu achei uma pesquisa de campo super interessante, né? Então, eu vou estar trazendo a grande maioria dos slides, eu vou estar puxando realmente das informações desse estudo que foi agora em junho e julho, né? Então, e com um N super grande. Então, eu acho que representa bem o nosso cenário, bem atual, né? Bom, aqui estão os meus, o pequeno CV, que a Cris já falou. Então, vamos passar para o próximo. Ixi, e agora? Não tá indo. Deixa eu ver. Vou fechar aqui. Espero que essa barra não esteja atrapalhando. Vou deixar do jeito que está. Se estiver atrapalhando, vocês me avisem e eu tento sumir com essa barra. Então, um dos estudos, antes de chegar nessa pesquisa grande, um dos estudos mais importantes que eu não podia deixar de trazer, esse estudo de 2021, vou baixar, vocês podem ver aqui, de 2021, então em plena pandemia, e é um estudo muito interessante porque é um estudo brasileiro, especificamente da nossa região Nordeste, né? Esse estudo pesquisou a prevalência de burnout entre os trabalhadores da saúde em 6 hospitais de referência na região do Nordeste do Brasil, isso durante a pandemia. E olha só que dados impressionantes. No total, olha, nós temos quase metade desses indivíduos pesquisados com alto nível de exaustão emocional. Nós temos quase 30% desses pesquisados com um alto nível de despersonalização e nós temos 18% dos indivíduos aqui pesquisados com uma sensação, uma percepção de baixa eficácia.
profissional, né? E a gente sabe que esses 3 elementos compõem realmente elementos sintomáticos de um burnout, de uma síndrome de burnout. E se você for somar essa quantidade, essas porcentagens, dá quase que 100% dos profissionais da saúde nesse estudo, nesses hospitais pesquisados, nesse período pandêmico, quase que 100% dos profissionais da saúde estão com algum tipo de sintoma de burnout. É bem assustador isso, né? Mas o que a gente pode pensar é que é um período de pandemia, né? E nesse período que foi pesquisado, foi um período realmente no auge, né? Das complicações, das internações e da mortalidade, né? Então, dá até para entender. E aí, por isso que eu acho interessante a gente trazer o cenário de agora, porque agora a gente está numa fase saindo da pandemia, né? Então, talvez agora a gente consegue refletir a situação de um momento onde os profissionais estão saindo, talvez, dessa fase de um quadro altamente complexo, né? Mas será que as coisas estão melhorando? Né? Essa seria a pergunta. Então, a partir de agora, vou estar apresentando os dados que é de agora. Gente, não estou conseguindo passar para frente, não sei o que acontece. Eu tenho que sair da apresentação para poder passar. Fica muito ruim eu ficar passando assim, gente? Vocês Não, não conseguem fica ler? não, não fica Ah, não. então tá bom. Então eu não vou fazer mais da apresentação, porque senão tem que estar toda hora saindo. Muito bom. Licença, caso você prefira, você pode tentar compartilhar na abinha ao lado de onde você clica para apresentar. Se você clicar do lado esquerdo desse botãozinho, isso, da esquerda. Aqui. Isso. Reading View? Isso, tenta dessa forma. Ah, é? Geralmente funciona. Oh! Ah, e aí eu também vou passando para frente com a mesma setinha para baixo? Isso, veja se dessa forma vai. Ai, quem que tá falando? Lilian, só aqui do apoio da Unifesp. Obrigada! Obrigada, Imagina, qualquer Lilian! coisa pode chamar. Ai, obrigada. Nossa, show. Mais um aprendizado, muito bom. Então, agora, a partir de agora, alguns slides, eu realmente vou estar trazendo esse cenário muito fresco, né? É uma pesquisa de campo que foi encomendado pela instituição AFIA, né, uma instituição de educação na área da saúde, e eles têm um research center que está começando a se especializar realmente nessas pesquisas de campo dentro da área da saúde, e eles querem realmente focar na saúde mental. Nossa saúde mental, né? Como é que está funcionando, né? E aí trazer talvez com esses resultados, talvez impactar em alguma política e impactar algumas estratégias, né? Para uma grande população, né? E olha só a quantidade de participantes, 3.500 foram entrevistados entre agora, junho e julho deste ano. Então, é extremamente recente. E é um estudo grande, eles fizeram uma bateria de perguntas tentando entender como é que está o estilo de vida desses profissionais da saúde. Aqui não envolve alunos, tá? Mas, inclusive, tem médicos recém-formados que estão em residência. E eles, dentro dessa categorização, eles até dividiram médicos generalistas, médicos em formação numa residência e médicos que já são especialistas. Para entender até o nuance, né? Tem alguns dados, eu não trouxe todos, imagina, não dá para trazer todos, tem 30 páginas, né? Então, eu trouxe os dados mais relacionados ao estresse mesmo. Mas quem tiver curiosidade e quiser destrinchar, eles, inclusive, tentaram entender em termos de tempo de formação. Então, como é que seriam todos esses aspectos dependendo do tempo de formação, dependendo se é especialista ou não, dependendo se é generalista ou não, né? Então, dá para fazer várias correlações muito interessantes, tá bom? Então, é um estudo bem detalhado. Bom, eles tentaram entender estilo de vida desses
médicos, eles tentaram entender como é que é a relação desses médicos com a instituição onde eles trabalham, o nível de estresse é onde eu vou focar um pouco mais, né? A saúde mental, também vou focar, vou trazer um slide disso, a satisfação profissional, síndrome de burnout e o uso de drogas, tá? Então, é isso que a gente vai destrinchar um pouquinho, só para conhecer como é que está o cenário atual. Eu vou tentar passar aqui. Foi. Espero que eu não tenha... Foi. Acho que eu não pulei. Pronto. Ótimo. Perfeito. Aí. Então, vamos olhar primeiro, já que a gente vai estar falando de autocuidado, a gente vai estar falando do mindfulness, né? E como é que está realmente a saúde mental dos profissionais, aqui, profissionais da saúde, focado mais nesses médicos, né? Vamos começar com o nível de estresse. Eles aplicaram a escala de percepção do estresse, que essa escala é uma escala adaptada já, validada em português, porque a escala original é de 0 a 56 e tem 14 perguntas. Então, essa validação para português virou, essa escala é EPS, que tem 10 perguntas e a pontuação seria de 0 a 40. E a gente viu que o nível de estresse desses médicos, em geral, em média, deu 23,4 e é um nível alto de estresse comparando com de outros países, né? E destrinchando em categorias, né? Os médicos generalistas está quase 25 de estresse, médico especialista um pouquinho abaixo, mas assim, nada muito, né? Não é aquela vida de uma pessoa relaxada, não. E os médicos, principalmente em especialização, residentes ou na pós-graduação, olha o nível de estresse, bem alto, né? Isso é bastante preocupante. E o que esse nível de estresse alto pode impactar? Olha aqui. 57% dos entrevistados concordaram que o nível de estresse comprometem o seu desempenho no trabalho. Quase 60% acreditam nisso, né? E a gente sabe que realmente comprometem. 30% dos médicos reconhecem que o estresse já os levou a cometer erros. Isso é muito grave, né? 71,7% concordam que seus níveis de estresse comprometem relacionamentos fora do trabalho. Então, o impacto não é só na qualidade do trabalho, não é só no desempenho, mas no erro médico e fora do trabalho. E aqui, 54,5% dos médicos avaliam que o seu nível de estresse atual é maior do que há 12 meses. Então, o que está acontecendo? Provavelmente, eles têm uma sensação de que o estresse só cresce, só aumenta, né? Então, até gera uma certa desesperança, né, com esse tipo de percepção, né? Eles estão em sofrimento, que dá para perceber aqui. Em relação à saúde mental, se não me engano, eu trouxe só da depressão. Vou ver se eu trouxe da ansiedade. Talvez não. Vamos ver. Mas olha, mais de 50%, né? Ou já teve diagnóstico, né? Quer dizer, tem um diagnóstico atual de depressão, ou eles têm sintomas, mas ainda não conseguiram procurar ajuda. No estudo, mostra vários motivos, falta de tempo, falta de motivação, vários motivos pelos quais fazem com que eles não acompanhem, não procurem ajuda. Isso é muito preocupante, né? E aqui, trouxe sim, da ansiedade. Olha a quantidade de profissionais aqui que tem ou em algum momento da vida ou tem algum quadro de ansiedade. Então, apresenta sintomas de transtorno ansioso, né?
mas não está acompanhando com um especialista. Ou, né, tem diagnóstico de ansiedade agora. Ou já foi tratado em algum momento de ansiedade e agora, nesse momento, não. Ou tem diagnóstico de ansiedade, isso que eu acho que é pior, e não trata. Somando, dando quase 80% desta população. Então, é um número agravante também. E agora entramos no burnout. 62% dos médicos já tiveram pelo menos algum sintoma de burnout, né? E a gente já comentou, a gente abriu essa conversa com aquele primeiro slide, né? De profissionais da saúde em burnout, que tem ou exaustão emocional, despersonalização ou baixa percepção de realização pessoal. 62% dos médicos já sentiram pelo menos um desses sintomas de burnout, né? E aqui tem um dado que é muito agravante, é muito preocupante. 36% eles apresentam esse sintoma de burnout, mas ainda não buscaram ajuda, indicando uma forte tendência de subdiagnóstico dessa condição. É bem complicado, né? Ô, Nancy, o burnout, ele é uma síndrome, né? Isso. Que é uma síndrome que envolve esses três componentes juntos. Isso. Quando a gente fala aqui, então, que um indivíduo ele está sofrendo de ao menos um desses sintomas, a gente, então, não pode estar falando que ele está sofrendo de burnout, é isso? Ele está sofrendo de um sintoma que é da síndrome do burnout, mas não necessariamente que ele está sofrendo do burnout, porque o burnout ele é uma síndrome. É um diagnóstico, né? Tem critérios É. diagnósticos, exatamente. Mas quando tem um desses sintomas, a gente sabe que o risco de ele vir a ter um burnout, principalmente subdiagnosticado, é altíssimo. É Entendi. altíssimo, principalmente por esse dado aqui, ó. Eles não procuram ajuda. É muito estranho isso, porque o certo seria a pessoa se perceber que está tendo algum sinal de alerta, que está caminhando para burnout e procurar ajuda nesse momento, né? Porque quando chega no burnout já acabou. Acabou, você está totalmente quebrado. Na sua experiência, você acha que isso é característico dessa população em específico? É difícil responder, né? Acho que sim, eu tenho a impressão que sim. Médico tem. Infelizmente, né? Eu falo que, infelizmente, o médico tem muito desse perfil de ter que ser a pessoa que tem domínio de tudo. Eu não vou falar nada porque eu sou filha de médico. Então você sabe como é que funciona. Aliás, assim, a gente sabe, né, que os médicos são os piores pacientes, né? Isso é patente, isso é sabido, né? Por quê? Porque tem esse ego, tem sabe, essa coisa de super-herói, que eu sei o que tem que ser feito e você não sabe, eu que mando aqui, né? Eu Ô, que Nancy, mando. você é médica, Nancy, você é Pois é, médica. pois é. Mas você sabe que eu já passei por isso, né? Mas aí a gente é meio que formado para isso. É muito complicado. A gente tem toda a nossa formação, a gente é formado para que a gente saiba tudo. Por isso que eu estou trabalhando com os alunos da medicina, né? Porque eu acho que é uma pressão muito grande, que tem que ser a perfeição, né? E a desculpa, eu não sei se eu uso bem essa palavra, né? Mas é um pouco a justificativa é que você vai lidar com vidas, né? Então coloca uma pressão muito grande nos meninos. Isso é muito complicado, Ô, Nancy, né? eu estou Depois, tendo aqui umas
uns pedidos, por exemplo, para você também disponibilizar o nome desse artigo, a referência depois desse Eu vou, artigo. eu vou colocar, na verdade, no primeiro slide, eu vou mandar essa aula para você, depois você passa para os meninos, por favor. Tá E bom. aí eu te mando também um relatório, o Uhum, relatório inteiro. E no primeiro bacana. slide desta aula, no segundo slide, quando eu começo a falar do AFIA, né? Uhum, Ali embaixo tem um link onde você consegue um resumo desse estudo, mas dentro desse resumo do estudo, ele tem um botão para você acessar o artigo inteiro, quer dizer, o relatório inteiro, que é grande, tá obrigada. bom? Mas eu mando, imagina. Então, é preocupante. É Hum, uma questão de autoexigência, isso vem desde primeiro ano da faculdade. E aí, o que acontece? Os meninos que conseguem passar por toda essa guerra, por todo esse treinamento de alta performance, eles acabam saindo se sentindo meio que deuses. E a gente vê isso, né? Uma distorção da realidade, uma distorção cognitiva tão grande que demora muito para a gente se perceber e a gente sofre muito por anos. Olha, se não fosse mindfulness, talvez até hoje eu estaria no sofrimento, vivendo em sofrimento. Eu vou mostrar os outros slides e assim, eu me vi nesses slides, sabe? Então é bem complicado. E ainda trabalhar com neurologia, né? Sistema nervoso. Então, o pessoal coloca muita expectativa também. E é muito difícil, né? Muito difícil. Bom, vamos seguir. Depois eu desabafo depois, tá bom? Não agora. E aí cai nisso, pessoal. Talvez não é muito a realidade aqui de vocês, que eu acho que talvez a maioria dos alunos aqui é mais da psicologia e talvez não tenha esse cenário, mas antes de eu entrar no slide, o cenário dos estudantes de medicina, pelo menos onde eu estou, agora eu vou trazer a minha vivência, tá? Isso talvez não tenha, talvez tenha estudos, mas eu não trouxe os dados do estudo, mas eu trago aqui a minha vivência, o que eu vejo nos meus meninos da faculdade de medicina, é que muitos, eu posso dizer que assim, 40% toma algum tipo de remédio. E a maioria jovens, não vai tomar remédio para pressão alta, né? Jovens, se fosse, né, a não ser que seja diabetes tipo 1, que é muito raro, né? Não toma remédio para diabetes, né? Raramente colesterol, porque são jovens, né? Então, essas drogas que eles tomam, esses medicamentos que eles tomam, a grande maioria são medicamentos psicoativos mesmo. Então, são 4 classes, basicamente: antidepressivo, anticonvulsivante, antipsicóticos e alguns benzodiazepínicos. E dentro desses, talvez 40% dos alunos que tomam algum tipo de medicamento dessas classes, alguns, aí eu não sei a porcentagem, mas vários, quando vêm conversar comigo, eles estão tomando 7 comprimidos, 8 comprimidos de medicamento, uma mistura desses medicamentos, todos controlados. Então, é uma situação. E eles estão aqui no segundo ano de faculdade, terceiro ano de faculdade, sabe? Então, assim, é muito preocupante. Aí, quando você olha para esses dados, você fala: meu Deus, quer dizer, não mudou. A gente está levando esses meninos para um mau caminho. E uma exigência, uma expectativa tão grande, não só pela sociedade, mas pelos pais, por eles, né? Eles estão começando essa vida do slide, né, de quase 50%, usando drogas psicoativas. Então é muito preocupante isso, né? E aí aqui vocês podem ver, né? Aqui trouxeram 3. E tem os anfetamínicos também, que eu nem
considerei, tem os anfetamínicos, os Venvance, Ritalina, Stavigile, esses daí, né? Mas 41% antidepressivo, né? E a depressão e a ansiedade são doenças que são tratadas por antidepressivos. E a gente viu a prevalência lá de depressão, de ansiedade, e provavelmente é para isso. E a gente sabe que tanto depressão quanto ansiedade fazem parte de pool geral de doenças que podem surgir com estresse crônico. Tudo isso, na verdade, a gente coloca dentro do mesmo saco do estresse crônico, né? Então, esses meninos sofrem de estresse crônico. Alguns sofrem tanto do estresse crônico que acabam tendo diagnóstico de depressão, diagnóstico de ansiedade, e acabam entrando no remédio mesmo, né? Então, é realmente uma situação muito assustadora, né? Tá, aqui. Precisa. E olha só, drogas não terapêuticas. E aí vocês podem ver o álcool, o tabaco, e entra drogas ilícitas, né? A gente sabe disso. E entre o consumo de álcool, 80% consome até 7 doses por semana. Aqui, quase 15% consome entre 7 e 14 doses na semana e 7% acaba tendo realmente o critério de abuso do álcool, né? Então, realmente, a gente está numa situação, um cenário muito alarmante, né? E aí, essa é uma pergunta que eu acho muito interessante e assim, vale para a gente refletir, né? A pergunta aqui é, numa escala de 1 a 5, em que 1 é muito ruim e 5 é muito boa a qualidade de vida, o quanto você avalia a sua qualidade de vida? Vamos olhar para quem acha que a qualidade de vida é muito boa. Aqui, 37%, vai. 37%. E quem realmente acha muito ruim, né? Talvez aqui, menos de 20%, né? Por aí, isso. E aí você observa que uma boa porcentagem, né? 44% deu uma nota mais ou menos. Oi, eu sou médico, eu sou médica, eu estou cuidando da saúde das pessoas, eu estou realizando um sonho meu, talvez esta seja a minha missão de vida. Eu estou vivendo mais ou menos. Onde está a felicidade? Aqui. Onde está sentimento de realização? Cadê? Será que o estresse, a ansiedade, depressão, todo esse contexto talvez faz com que a pessoa não se sinta realizada, não se sinta ter uma boa qualidade de vida, vivendo, empurrando com a barriga, mais ou menos? É muito triste, né? Você saber que muito mais da metade, né? 37, 100 menos 37, 63% dos seus colegas tá vivendo mais ou menos e talvez 20% muito ruim. Que triste isso, né? É pra gente refletir realmente, né? E aí a gente olha também para satisfação profissional e olha só que contrassenso aqui. Percebam comigo aqui. Muitos estão vivendo com uma qualidade de vida mais ou menos ruim, né? Mas aí quando você pergunta, você quer trocar de profissão? Quer dizer, você está satisfeito com a sua profissão? A pessoa está satisfeito. Então, quer dizer, é o que eles queriam fazer. Eles estão na profissão certa. Pelo menos é aquilo que eles pensaram para a vida deles. Não é? Então, só 22% dos médicos insatisfeitos. E aí você faz a pergunta, você mudaria então de profissão?
né? Mais da metade não mudaria. Então, eles sabem que esse é o propósito de vida, né? Mas eles estão insatisfeitos. Eles estão vivendo mais ou menos, não floresce, talvez não tem muito prazer, não tem sentimento de realização, né? Talvez muito relacionado ao estresse mesmo, né? Quando eu falo estresse, estresse crônico, que envolve depressão, ansiedade, essas questões de saúde mental, tudo, né? Então talvez seja isso, né? Então, eles estão empacados, porque eles sabem que aquilo é a missão. Medicina talvez seja a missão, é o propósito de vida. Só que eles estão vivendo infelizes, com uma qualidade de vida muito ruim, muito estressados, com depressão, ansiedade, em burnout, né? Então, o que podemos fazer? Mudar de profissão eles não querem, porque esse é o sonho deles, né? Então, será, aí é outra questão que eu jogo aqui para a gente refletir, será que é se a gente conseguir ajudá-los a manejar o estresse, a manejar os desafios da vida, e nessa pesquisa, nesse relatório, ele traz também muito de estrutura da instituição. Então, assim, talvez muitas vezes você gostaria de fazer algo para o paciente, mas não tem estrutura, não tem recursos para isso, e isso realmente gera frustração mesmo, né? Então, quer dizer, você está lá trabalhando, eu já trabalhei em postos, né? E muitas vezes você sabe que dá para fazer muito mais, mas não tem recursos. E aí você vai lá, bate o cartão, cumpre suas 8 horas para não trazer nada de benefício, né? Como fica o dia a dia? Daqui a pouco eu vou começar a sentir que eu tô aqui só para ganhar minha graninha, que não é muito também, né? E na verdade, ó, não tô fazendo muito meu papel. Talvez eu faça só 20% do papel, 80% da população não está sendo verdadeiramente ajudado. E isso frustra. Isso talvez seja uma das causas de estresse, de burnout, né? E Entre outras. Um dos sintomas também do burnout, dependendo de como ele é administrado, né, esse instrumento de burnout, é o cinismo, né, aquele Sim, desânimo, exato. aquela não se acredita mais, né, existe uma certa dúvida, bom, é assim mesmo, Exato. como se estivesse assim, o que é que eu vou fazer? Porque assim existe um descrédito mesmo com relação Exato. ao futuro, ao que se faz, a sua contribuição, e é muito É bem difícil de isso. administrar esse tipo de sentimento, né? Cris, eu senti isso na pele. Um paciente chega com um tumor cerebral, né? Que você examina, você fala, meu, provavelmente a primeira hipótese é tumor, é tumor. Eu vou pedir uma ressonância magnética. Só que essa ressonância magnética vai ser agendada para só daqui a 6 meses. E você sabe que é um tumor lá dentro, crescendo. E você tenta outros recursos, pelo SUS, não tem muito, né? Às vezes a gente burla algumas coisas, faz uma cartinha, a gente falseia, talvez, né, uma crise convulsiva, para que o pronto atendimento da Unifesp, do HC, né, Santa Casa, pegue esse paciente. Às vezes a gente burla, mas chegou um momento que aquilo lá não me toca mais. Eu já tive isso, sabe? Aquela situação não me comove mais. Então, o que, que eu faço? Eu passo para o paciente, claro, não dou diagnóstico, porque enquanto não tiver ressonância, não dou diagnóstico, mas eu falo que, olha, você precisa fazer logo essa ressonância magnética, se você puder fazer uma vaquinha, faça a ressonância, depois você me traz, né, imediatamente. Se não, olha, estou fazendo o pedido, vou colocar urgente aqui para você, mas aqui dentro, eu sei que talvez vai marcar só daqui a 6 meses, né?
E eu já tive hoje até sinto dizer, mas eu já passei por essa fase de fazer todos esses pedidos e ver o paciente saindo da minha sala, ele vai morrer. Mais um, sabe? É muito triste, né? É muito triste. Então, a gente talvez, eu sinto que a gente precisa não só criar estratégias para a gente poder manejar essas situações que talvez fogem o nosso controle. E, infelizmente, muitas situações fogem do nosso controle. E como a gente pode encarar essas situações que fogem ao nosso controle? Como a gente pode lidar, ter uma outra relação com isso, sem você se sobrecarregar, né? Então, seria essas Fica bem estratégias. difícil, né, Nancy? Porque, assim, Fica. é isso que você está falando, né? De um lado, a sobrecarga, ela está lá. Do outro, o que eu posso fazer, então, para me ajudar dentro de um cenário que eu vivo, né, no meu dia a dia, que é sobrecarregado, que tem Sim, um problema de infraestrutura, que tem um problema de demanda também da própria profissão. Então, no Reino Unido, por sim. exemplo, o meu doutorado também foi com burnout e Ai, que legal. profissionais da saúde. É assim, a gente está falando de um país de primeiro mundo, e a infraestrutura não tem comparação com a infraestrutura do SUS, e mesmo assim o nível de burnout é muito alto, porque a Ah, exigência feita é. para esse trabalhador é uma exigência muito alta. O estresse que ele vive, né, Sim. toda a parte tecnológica, administrativa, burocrática, que ele tem que estar lá escrevendo, mesmo as enfermeiras e tudo, provando que ele está sendo um Trabalhou. profissional compassivo, dentro de um serviço que não é compassivo, né? É. Então, como que a gente, então, traz a compaixão para esse profissional de uma maneira que não é assim, olha, você vai escrever aqui como que você foi compassivo, prova aqui, qual é o curso que você fez É. de compaixão, qual que É. foram as medidas de compaixão que você tomou, você está Me entendendo? mostra quantas horas, né? É, Quero comprovante. é. É. Então, é Então, um esse é um problema outro muito sério. motivo. E esse é talvez uma outra fonte de estresse. Então, existem várias fontes de estresse. E na verdade, essas origens, né, esses fatores raízes estressantes, se você for analisar um por um, você vai perceber que a grande maioria nós não temos como mudar. Não temos, porque tá fora do nosso controle, está fora do nosso alcance, né? Então, para que a gente possa continuar oferecendo alguma coisa de bom para alguém, eu acho que a gente precisa estar bem primeiro, né? É igual aquela máscara de oxigênio do avião. Você quer salvar os outros? Fique bem você primeiro. Garanta a sua sobrevida, porque você estando bem, você pode salvar vários, né? Então, é um pouco disso. Isso sim é compassivo, isso é um pensamento compassivo. Nossa, é um pensamento egoísta? Não, ao contrário. Ao contrário, é dessa maneira que a gente consegue dar continuidade para ajudar aqueles que a gente pode ajudar, né? E eu digo mais, e que a gente vai falar de mindfulness, né? Eu digo mais, eu acho que mindfulness e compaixão amplia uma visão, amplia a nossa visão de tal maneira que a gente consegue ganhar uma serenidade, e quando você está com uma serenidade maior, você está com uma clareza mental, você tem muito mais insights. E quando vem os insights, em vez de você ficar lá em semi-burnout, né? Quase burnout, trabalhando automaticamente, assinando o ponto, carimbando os pedidos e receita, sempre os mesmos remédios, são esses que tem no posto. Em vez de você ficar trabalhando dessa maneira automaticamente, vivendo uma vida mais ou menos, empurrando a vida com a barriga, quando você ganha uma clareza de visão mental, uma serenidade,
você consegue ter outros insights. Opa, eu posso ter uma outra maneira, eu posso entrar e começar a trabalhar com uma outra maneira de ajudar as pessoas, talvez atingindo de uma outra maneira muito mais gente, né? Mas isso só vem quando a gente está bem, quando a gente está com clareza, serenidade, uma calma, uma tranquilidade, porque senão a gente não consegue ter criatividade, não consegue ter insight. Então eu digo que além disso, além de autocuidado, eu acho que isso ajuda essas estratégias de manejar o estresse, e eu falo agora especificamente o mindfulness, porque eu vivenciei isso, né? Por que eu fui para a medicina do estilo de vida? É um pouco isso. Um dia eu acordei, eu posso dizer que eu tive um momento de mini despertar, né? Me senti uma mini Buda, né? Em alguns momentos, né? Na meditação, falei, meu Deus, mas eu posso fazer isso. Fazendo isso eu consigo atingir muito mais gente. Por que não? E aí me vieram insights. Então, assim, é muito. Talvez o que eu estou falando é algo muito de experiência pessoal, mas eu vejo que a gente vai trocando ideias. Eu acho que, Cris, você tem várias histórias para contar. E as pessoas que entram nesse caminho de manejo do estresse e talvez especificamente realmente incorporam as práticas de mindfulness e compaixão no dia a dia, com certeza experienciaram, com certeza, porque a gente troca, temos a comunidade, a gente sabe que isso funciona, né? Então, falando nisso, eu já vou começar a dar a minha entrada aqui, né? Abrir com a chavinha essa porta do mindfulness, claro, entre vários manejos do estresse, né? Se a gente for falar sobre medicina do estilo de vida e um dos pilares é o manejo do estresse, tem uma penca de práticas, de sugestões, de orientações, né? Que a gente pode aplicar para o manejo do estresse. E, pessoal, o mindfulness está consagrado, está lá como um dos primeiros, né? De manejo do estresse, de técnicas para manejar o estresse. Hoje a gente chama de mais de habilidades, é um conjunto de habilidades, né? Antes de entrar para falar desse slide, eu quero apenas dizer para todos aqui, todos nós somos mindful, ou a gente foi mindful em algum momento da nossa vida, principalmente quando a gente era mais criança. Porque quando eu falo, né, a prática de mindfulness, habilidades de mindfulness, nossa, será que eu tenho que aprender, né? É uma coisa totalmente nova, é uma coisa de fora que eu tenho que botar para dentro? Não. Na verdade, o que a gente trabalha no desenvolvimento dessas habilidades é no sentido de despertar aquilo que já está dentro de você. Todos nós sabemos ser mindful. Todos nós temos construtos de mindfulness. Então, os cursos que a gente oferece, que tem, né? Hoje tem vários tipos de intervenções, é no sentido de realmente despertar e fazer você perceber que, opa, eu consigo. Então, deixa eu tentar entender como é que eu consigo fazer para ganhar musculatura. Disso que, na verdade, eu tenho. Músculo eu tenho, eu só preciso, né, fazer uma hipertrofia desse músculo. E nesse sentido, tá bom? Então, todos nós podemos ser mindful. Pessoal, obviamente, hoje, para esta conversa, eu não ia trazer 5.439. Isso aqui eu entrei ontem. E eu delimitei o tempo de 1980 para cá, porque o Jon Kabat-Zinn, ele trouxe essas técnicas, chamou essas técnicas de atenção plena, de mindfulness, em 1979. Então eu filtrei a partir de 80 para cá, olha tudo isso de estudos. Por isso que hoje, para manejo do estresse, assim, dentro da área médica, e eu acho que para vocês é mais ainda, né? Vocês sabem disso antes da gente. Isso já está consagrado, inclusive em vários consensos, a intervenção baseada em mindfulness está como terapia de primeira escolha, né? Para dor, por exemplo, dor crônica, sem radiculopatia.
não tem conversa, é mindfulness. Mindfulness para manejo de dor, né? Dor física, né? Nesse caso. Então, eu vou abreviar o tempo de vocês, né? Eu vou trazer apenas 3 trabalhos, assim, que talvez represente a maioria desses 5.439, que são estudos aqui. A grande maioria dos estudos são realmente positivos e já tem muitas meta-análises, revisão sistemática, então não vou precisar estar trazendo tudo isso. Então, só como exemplo, eu vou estar trazendo, por exemplo, né, esse estudo brasileiro. Olha, a gente tem estudos aqui, pessoal, olha. Então, quando vocês forem falar de mindfulness, vamos falar do estudo do Leandro. O Leandro é um dos professores, inclusive ele é o teacher trainer, então ele é um dos primeiros médicos, primeiras pessoas que trouxeram realmente o mindfulness de fora, né, para o Brasil. Então, no doutorado dele, ele estudou esse curso, esse programa de 8 semanas de mindfulness e compaixão por estresse, né? Nós temos basicamente 2 programas, aqui vocês vão ver depois, né? Pela Breathworks, e esse de estresse para aplicar em profissionais da saúde, né? E olha, aqui realmente o estudo mostrou com uma significância estatística importante que diminui, né, os sintomas depressivos, sintomas psiquiátricos. O Leandro é psiquiatra, tá, pessoal? Então, só para... Ele é de Porto Alegre. E afetos negativos, então tudo isso tem uma diminuição depois da intervenção, tá? E os níveis de autocompaixão, né, e não reatividade, né, melhoraram muito com essa intervenção de 8 semanas, né? Então, não temos dúvida mais, né? Esse é um outro exemplo, né, de mindfulness aplicado em profissionais da saúde e aqui na educação médica, melhora a percepção do humor, diminui a percepção do estresse, né? E responde a estímulos de uma maneira mais eficiente. Talvez quando eu for falar do slide de programa de mindfulness, vocês vão entender por que responde de uma maneira mais eficiente. Porque, na verdade, a gente reduz aquela reatividade automática, né? Aquela coisa que, nossa, veio, já tô batendo de volta, sem pensar, né? Entre isto, antes do treinamento, e depois do treinamento, quando vem algum desafio, você analisa o desafio primeiro, você analisa como você está, analisa a sua intenção de reagir, né, de uma maneira automática. E só pelo fato de você ter um pouco dessa pausa e dessa análise, você cria um espaço grande para você escolher o que você quer fazer. Você quer reagir, né? De uma maneira automática como você sempre fez, ou você tem outras escolhas? Então, aqui quando fala de responder ao estímulo de uma maneira mais eficiente, é porque você toma uma escolha melhor, você faz uma decisão melhor perante aquele desafio, você muda a sua estratégia de responder, né? Por isso que a gente fala, a gente não reage mais, a gente responde depois desse treinamento, né? Então melhora também, né? Esse é benéfico também no estresse, na depressão, burnout, traz bem-estar, empatia entre os médicos, enfermeiros e outros trabalhadores de saúde, né? Esse é um outro estudo que eu achei interessante também, que ele comparou várias intervenções, porque hoje tem vários, né? Tem baseado em mindfulness, terapia comportamental, terapia cognitiva, baseado em mindfulness. Nós temos manejo da dor, aí inclui dor física, dor mental, baseado em mindfulness. Nós temos o ACT, que tem uma base em mindfulness, né? Eu falo aquela terapia de aceitação e compromisso.
o a terapia dialética também tem uma base em mindfulness, então, e tem o redução de estresse baseado em mindfulness. Então, hoje tem uma penca de intervenções baseado em mindfulness e eles quiseram entender se existe alguma diferença, né? Como todos essas intervenções saíram da mesma raiz, né? Que é aquele programa que o Jon Kabat-Zinn trouxe e, na verdade, em cima disso foi melhorado, né? Então, todos esses têm uma eficácia boa na intervenção do burnout, então melhora o burnout, melhora o estresse percebido, né? A pessoa ganha realmente a consciência, essa não reatividade e a capacidade de mais observar, né, do que simplesmente ir matando o leão cegamente, e às vezes não é nem um leão, era uma formiga só, e você não viu, você está matando com a mesma força de leão, né? Não precisa, né? Então, e o bom é que a gente está vendo que não tem a diferença. Sendo uma intervenção realmente baseada em mindfulness, você consegue trazer esses benefícios, né? Então, todos melhoram na percepção do estresse, né? E melhorar e reduzir esse sintoma de burnout, né? Esse estudo é de que ano, Nancy? Desculpa. Esse estudo, ai, tá tampado aqui. Tá tampado. Meu Deus. Não tá tampado. É que eu não cortei não faz isso. mal. Mas eu Depois te mando. Você passa pra gente. Isso. Sim, mando sim. Eu vou mandar tudo aqui. Legal, né? Bem interessante. Legal. Sim. Bom, então, eu acho Só que daí... avisando que a gente está mais ou menos chegando no nosso tempo. Tá. Que pena. Então, vou fazer assim, ó. Hoje, então, infelizmente, eu não vou conseguir fazer a prática. Eu ia fazer uma prática com vocês, mas a gente combina um outro dia para fazer uma prática, tá bom? Para vocês sentirem realmente. Mas só falando, né, sobre Breathworks aqui no Brasil e isso pelo mundo, basicamente pela Breathworks, nós temos 2 cursos, né, de 8 semanas, Mindfulness e Compaixão para a Saúde, que é para o manejo basicamente de dor mental e física, né? E todo sofrimento. Esse curso é bom. E nós temos também o curso de atenção consciente e amável aí para o estresse, usando a base desse programa para dor, porque não deixa de ser um sofrimento, o estresse, mas trazendo realmente uma bondade amorosa para a gente lidar, né? Porque o estresse, na verdade, o antídoto do estresse, vocês já devem ter ouvido falar. Qual é o antídoto para o estresse? É calma? O amor. Quem acha que é calma, levanta a mão. Eu acho que é o amor. Então, exatamente, o amor está por trás de sensação de segurança, né? Então, quando a gente quer combater o estresse, precisamos ter a sensação, quando você está segura, o estresse automaticamente baixa. E como você tem que estar seguro ou segura de si? Você ter amor a você, ou você sentir amor, né? De alguma maneira, né? E por isso que o Kindness é um antídoto, né? Então, é muito interessante abordar dessa maneira, né? Que são as práticas de compaixão, né, Nancy? Exato, exato. Esse programa aqui trabalha muito compaixão e autocompaixão. É muito interessante, né? Pessoal, gente traz a raiz. Olha, vamos só resumir uma coisa aqui que é importante para as pessoas, para a gente estar deixando bem claro. Quando a gente fala de compaixão e amor, não é aquela coisa da gente namorar, a gente está falando de perceber que a gente está sofrendo e a gente poder ter a capacidade de se oferecer, ou seja, agir
para a gente manejar aquele sofrimento com bondade, autobondade, bondade para a gente ou bondade para o outro. Então, quando a gente fala de compaixão, a gente está dizendo isso. Existe o sofrimento, a percepção do sofrimento e algo que a gente possa estar fazendo, né, professora Nancy, que vai aliviar esse Nossa, sofrimento com bondade. você sabe, Cris, na verdade, essa prática, né, de a gente se perceber quando nós estamos em sofrimento, como esse sofrimento reflete no nosso corpo e como a gente lida com esse sofrimento, como a gente cuida, como a gente aproxima desse sofrimento e cuida desse sofrimento para minimizar a dor, seria essa prática que eu ia trazer hoje, mas a gente faz no outro dia. Para fechar, pessoal, deixa eu só falar que o programa, tanto um quanto o outro, é baseado em 6 passos, são 8 semanas, porque o primeiro passo de consciência é possível, a gente usa 3 semanas, basicamente, para a gente ganhar essa habilidade de se perceber. Né? Professora, E eu aí estou depois a gente recebendo aqui treina. pedidos que você tem que fazer a prática rapidamente. Pelo amor de Deus, estão Ai, aqui me matando. ai, meu Deus do céu. Não, a gente. Ah, é que essa prática dura 15 a 20 minutos. A Você gente não faz quer abrir um outro rapidinho, a dia gente para a gente faz fazer só essa prática? rapidinho. Ah, não, professora, vamos É fazer mesmo? rapidinho. Tá Sim, bom, bem rápido. tá Vamos, bom. pessoal, Então, tá vamos! Tá bom. todo mundo. Tá bom, tá bom, a gente faz. Deixa eu só terminar, né, de falar como é que a gente segue, qual é a nossa raiz, a nossa base. E depois que você conseguiu se aproximar do seu desagradável, né, você aprende a aceitar com autocompaixão. E, ao mesmo tempo, na outra semana, aqui já estamos indo para a quinta semana, a gente vai também abrir a nossa apreciação para tudo que é de bom, né? E depois a gente ganhando um equilíbrio, uma consciência maior, abraçando tudo que a gente enfrenta e espalhando essa equanimidade, esse amor, essa compaixão para toda a humanidade, até chegar na 8ª semana, você poder escolher responder em vez de reagir. Então, o programa ele é bem estruturado para você ir passando passo a passo e ganhando ferramentas, né? Até que no final do curso, cada um vai levar aquelas ferramentas mais importantes para você, para a sua árvore, né? E isso levar para a vida toda. Tá bom? E é isso. Vocês querem então fazer a prática? Vamos fazer Ah, a tá, prática, então? estão dando um Eu vou. chilique aqui. Então vamos lá. Eu vou pedir agora para todos se sentarem. Quem quiser ficar deitadinho pode, mas essa prática é melhor fazer sentado, se vocês quiserem, tá bom? Eu acho que fica melhor. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Pronto. Nesse momento, vou pedir para que vocês se sentem confortavelmente na cadeira, com os pés no chão, se possível, deixando a sua coluna ereta e ao mesmo tempo e observando a sua respiração. E essa respiração movendo calmamente, tranquilamente o seu corpo, sem forçar, sem resistir, e estar aqui. E nesse momento, aproveitando talvez esses movimentos relaxados, eu vou convidar vocês a olharem um pouco aqui para mim e trazer uma das mãos com o punho fechado. Assim que você fechou o punho, eu convido a vocês
a fecharem os olhos e apertarem lentamente, mas cada vez mais forte, esse punho e fechando a mão com um pouco mais de força. E vamos aumentando essa força e fechando bem esse punho. Nesse momento onde você está exercendo o máximo de força nesse punho, o que você está percebendo? Na mão, a sua musculatura, como é que está a sua respiração? Observe. E vamos imaginar que esse punho fechado, talvez até provocando um pouco de dor, tensão, desconforto, é um sofrimento seu. Imaginando um sofrimento desta maneira. Mas ao identificar esse sofrimento, vamos levando a respiração para o seu punho. Imaginando essa expansão na inspiração e o relaxamento da expiração, respirando no punho. Imagine você expandindo e relaxando, seguindo esses movimentos da sua respiração aqui nesse punho, onde você tem um sofrimento, um desconforto, uma dor. Use a respiração para massagear. Agora, como está este punho? Como estão os músculos? Como está esta mão? Continue respirando nele. E como está a sua respiração? Agora, convido a vocês a levantarem a outra mão. E esta outra mão vai estar ainda um pouco distante deste punho em sofrimento. Esta mão está aberta, olhando para este punho em sofrimento. E se você se permitir, você pode tentar ir aproximando a sua mão no punho que está em sofrimento. Isso bem lentamente, bem devagar. Se não conseguir, não tem problema. Até encostar, até envolver o punho com esta mão que estava aberta, mas agora está mais próxima do punho e talvez até tocando o punho, acariciando este punho em sofrimento, cuidando dele. O que você está sentindo agora? Continue passando a mão no seu punho. Como está o seu sofrimento nesse momento? Como estão os músculos e a respiração? Convido vocês a trazerem esta mão acariciando o punho aqui para a região do coração. E dá uma leve encostada, pode até apertar um pouco, usando a sua mão, apertando esse punho
aqui no seu peito e acariciando ele. Como você se sente agora? Como está esta dor? E ao som do sino, vocês podem voltar à posição inicial, relaxando as mãos e sentindo o efeito. Estamos aqui, todos bem. Cris, posso só dar 2 minutos para 2 compartilhamentos, porque é tão importante a gente aprender com o que o pessoal traz de compartilhamento, é tão Claro. rico. Ai. Então, quem quiser compartilhar qualquer coisa que sentiu nessa prática tão breve, né? Ai. Pode compartilhar, pessoal. Se alguém quiser levantar a mão ou Abrir o abrir o microfone, pode microfone, né? falar, fiquem à vontade. Ou usar o chat. Oi, meninas, boa noite. Boa noite, Oi. Laura, Tudo bem, querida. Nancy, foi tão interessante porque na hora que eu fechei a mão, você não falou em nenhum momento assim, é para fechar com raiva, mas parece que eu fechei assim com uma força que a respiração mudou, né? Eu senti que eu estava mais ofegante naquele momento e aí assim era uma força que estava na mão mesmo, né? E ela foi afetando, inclusive, a respiração. E aí, depois, no desenrolar da prática, nossa, assim, eu cheguei até machucar a mão com a unha, de tanto que eu apertei. E na hora eu nem percebi, né? Agora que eu tô depois que relaxei, depois que veio essa coisa compassiva, é que eu falei, nossa, que exagero! Não precisa tudo isso, né? Que é aquilo que você falou, quantas vezes a gente potencializa essa reatividade, né? E eu nunca tinha feito essa prática, participei de algumas atividades de compaixão, gostei muito, muito, muito. Muito obrigada, viu? E a sua apresentação também muito, assim, importante. Eu até acompanho um médico que está com burnout e até falei para ele que eu ia assistir a sua palestra e que depois a gente ia conversar sobre isso, né? Então, muito obrigada pela sua contribuição. Laura, eu que agradeço imensamente pelo aprendizado. Puxa, o seu compartilhamento foi riquíssimo. Muito obrigada, obrigada. Gratidão. A gente também tem aqui, Nancy, no chat, a Gisele, que está dizendo que foi muito gostoso mesmo e que há muito tempo ela não se percebia com ela mesma. Obrigada, Obrigada, Gi. Gisele. E a Viviane também, que diz que a mão direita foi acolhida e foi ficando mais leve. No início o coração palpitou e depois acalmou. Ai, que coisa mais linda. Obrigada, obrigada, Vi. Obrigada. Ai, gratidão, gratidão, Mu- gratidão. Muita gente expressando gratidão. E gratidão nossa, Nancy. Muito Ai, obrigada de você ter obrigada. se dedicado tanto pela nossa apresentação. Pessoal, a gente vai terminando aqui, todos muito gratos aqui.
A Lilian dizendo gratidão imensa por toda a partilha. Essa prática faz parte de algum protocolo específico? Acho que faz sim, faz do Respira Vida, e acho que do Kindfulness também, Nancy? Então, esse é do Kindness, mas a Ela gente foi... está trazendo para a saúde também, Que porque bom. é um sofrimento, né? É dor, é lidar com a dor, né? E Sim. autocompaixão aqui, né? Ai, que legal. Que bom. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todos pela presença. Até a Beijos. próxima. Até. Obrigada. Tchau.